Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Vamos ficar confortáveis, elevar o nosso pensamento ao alto, vamos nos sentir dentro da nossa casa espírita Eulália Nogueira, todos juntos, pedindo pela proteção para a realização desse evangelho. Nos coube hoje, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 8, 9 e 10, a parábola da figueira seca. Item 8. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira para ela, encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar, no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e de 20 a 23. Item 9. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para o coração. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Item 10. Os médios são intérpretes dos espíritos. Suprem, neste último, a falta de órgãos materiais pelas quais transmite suas instruções. Daí vêm a serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, a renovação social cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em números para que abunde o alimento.
há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto falte e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam os objetivos provincial à preciosa faculdades que lhe foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a opõem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil para eles. A semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Como vemos, irmãos, Jesus falava por parábolas, para melhor entendimento na época. A leitura é de fácil compreensão. A fé é a crença, é a confiança, é o crédito. A nossa fé, no entanto, é raciocinada. Esse é o nosso entendimento. Mudar sempre que a ciência assim disser. Palavras de Kardec. Como somos seres ainda atrasados, por vezes fingimos bem aquilo que não sentimos. É a nossa máscara. O mundo espiritual precisa dos médiuns para se comunicar com os encarnados, que são colocados à disposição os diversos tipos de mediunidade. E esses ensinamentos é o alimento espiritual. Precisamos nos esforçar e ficar atento para não desperdiçar essa vida. Nos encaminhando para o final, firmamos o nosso pensamento em Cristo. Agradecemos as orientações que temos do mundo espiritual, que nos ajuda a passar por essa pandemia, tendo no Espiritismo o farol que nos orienta nesta caminhada difícil. É como sempre nos ensinaram, devemos nos amar, permanecer unidos, mesmo à distância. Encontramos uma maneira de continuarmos juntos, através desse Evangelho abençoado. Com certeza, não somos a figueira seca. A diversidade inusitada agigantou a nossa fé. Vamos fazer um pouco mais de caridade. Vamos pensar em alguém que precisa de oração, de conforto, de proteção. Vamos pedir também pelo nosso planeta doente, pelo nosso país, pelo nosso estado, cidade e, por fim, aos nossos lares. Que uma luz entre pela porta da frente, iluminando todas as peças. Que as águas que temos em nossos lares receba o remédio necessário para o corpo e o espírito. Que este grupo receba um passe com energias poderosas para restabelecer as nossas forças. Agradeço aos irmãos pela generosidade de ouvir este Evangelho. Que tenhamos todos uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus, Allan Kardec e a espiritualidade, encerramos as atividades de hoje. Que assim seja.